Pai do Senhor, meus irmãos, Presbítero Giovanni Nogueira, canal EBD, Mais do Céu para você. Se inscreva no canal, ative o sininho e seja abençoado com essa lição aí. Forte abraço, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar aí mais uma lição aí da Escola Bíblica da CPAD, Escola Bíblica Dominical. A lição é a lição 4 aí do dia 25 de abril de 2021, dons de poder, olha aí. Ela é do dia 25 de abril, próximo domingo, né? Essa lição ela traz aí na sua capa aí, olha, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então essa lição de hoje ela vai trazer para nós os dons de poder, né? Para a gente ensinar aí, aprender, né, com a Igreja do Senhor, para que nós sejamos munidos de dons, armas espirituais nessa guerra travada que nós estamos. O texto áureo se encontra aí. A minha palavra e minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Verdade prática, os dons de poder são uma capacitação espiritual, né, e especial em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, essa lição ela vai definir para nós o que é o dom da fé, né? E também evidenciar biblicamente os dons de curar e a respeito também, né? Vai discorrer também a respeito dos dons de maravilha. Então, nessa lição, meu querido irmão, para que a igreja continue avançando, o reino de Deus continue vencendo as suas guerras, nós vamos então estudar a respeito desse dom, né, os dons de poder, para que nós possamos aí buscá-los a fim de que nós possamos ser mais capacitados para desempenhar a obra de Deus. Nós sabemos que a obra de Deus ela sofre muitos ataques espirituais, ataques externos, ataques internos, e quando nós estamos capacitados com os dons espirituais, nós conseguimos avançar no reino e descobrir as artimanhas do inimigo e também operar sinais através do nome de Cristo, pela capacitação dos dons que ele dá à igreja, para que a igreja avance. Então, o dom de hoje é o dom de poder, né? Que se trata do dom da fé, o dom de curar e o dom de operar maravilhas. A gente sabe que Cristo ele é o grande exemplo, o exemplo máximo de poder, né? De virtude do céu sobre a vida dele, de dons que havia na vida de Cristo. Ele era pleno em dons, né? Lógico. Mas a gente também sabe que na igreja primitiva abundava esses dons. Na igreja primitiva ela era rica e abundante nos dons espirituais. Nós vemos curas, nós vemos milagres, nós vemos até a Deus usando a própria igreja através da vida de Pedro, de Paulo, para ressuscitar mortos, né? E por que que hoje em dia, então, a introdução está dizendo para nós, por que que hoje em dia as manifestações não são tão abundantes como era no período da igreja primitiva? Será a falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem? Ou será também porque, né, nós estamos buscando pouco esses dons? Então, são indagações, né, questionamentos que podemos levantar a respeito disso. Por que é necessário esses dons? Dom da fé, dom de cura, dom de operação de maravilhas? É necessário porque através desses dons, aleluia, a igreja é edificada e muitas das pessoas que ainda não creem no evangelho, através de uma cura, abre-se uma porta para que o evangelho entre na vida dessas pessoas. Através dos dons, os sinais, ajuda, ou seja, impulsiona ainda mais a pregação do evangelho. Então, o tópico 1 da lição fala o dom da fé.
O que significa fé? Vamos ler aí. Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica, né, em Hebreus 11:1, sobre a fé, pois mostra total confiança e dependência de Deus. Amém? Então essa é a fé que nós cremos no Senhor, esperamos a sua volta, cremos na sua promessa. É a fé que faz você viver a cada dia crendo e esperando em Deus. É a fé que te conduz a estar sempre na presença do Senhor, esperando as promessas, aguardando a sua volta, confiando que se Ele falou, sempre como as Escrituras previam a vinda de Cristo, e Ele veio, agora prevê a sua volta, e Ele virá, e os sinais estão gritantes, né, anunciando a volta do nosso Senhor Jesus. Todavia, o tópico 1 aí, ele vai dizer aí, sobre o dom da fé. Aí, nesse tópico 1, fala o que é a fé, que eu acabei de te falar agora. Porém, no subtópico 2, fala a fé como um dom. Então, dita assim, é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, da fé que nós acabei de te falar anteriormente, a fé salvífica, né? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé que te faz um salvo, a fé que quando você ouve uma pregação, uma mensagem, um estudo, ouve o pregador anunciando Jesus Cristo, aquela fé que te conduz a crer em Cristo, a ser salvo em Cristo. Agora no subtópico 2, vai dizer a fé como um dom. Essa fé, ela é já a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, né? É uma fé que leva a igreja a ser edificada, leva algo sobrenatural a acontecer na igreja, né? É uma fé milagrosa, ou seja, é uma oportunidade espiritual que nós temos para operar sinais através da fé. A pessoa que ela é capacitada para que Deus venha usar em momentos especiais. Na própria lição, no subtópico 3, o exemplo bíblico do dom da fé é quando o Moisés ele guia o povo israelita pelo deserto e ele se depara diante ali do Mar Vermelho e Faraó atrás com seu exército para destruir o povo ou para levá-lo eles novamente de volta como escravo, e ali eles ficam sem saída, o Mar Vermelho na frente. Mas Moisés ele diz, né, para eles, mesmo ainda não vendo o livramento, mas Moisés ele fala para o povo de Israel: não temais, estais quieto e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Êxodo 14:13-14. Então Moisés viu pela fé o livramento da parte do Senhor. Antes de o fato acontecer, Moisés creia que se o Senhor tirou o povo até ali, Deus ia operar muito mais. E meu querido, talvez você esteja numa situação difícil aí, está num beco sem saída. Tenha o dom da fé, busque o dom da fé, creia, e eu creio e oro pela sua vida agora nesse momento, que em nome de Jesus você vai vencer essa situação difícil. Paulo também, o apóstolo Paulo, uma referência aí no Novo Testamento, Paulo em Atos 28, do 1 ao 6, quando ele chega na ilha depois do naufrágio, Paulo ele foi ali pegar a lenha para colocar na fogueira, uma víbora fugindo do calor do fogo morde, né? Ou seja, pica Paulo, né? Na verdade, e Paulo ali naquele momento ele só sacode aquilo ali, a serpente, e ela vai embora e nada acontece com Paulo, porque Paulo cria
que pisarão serpentes e escorpiões, ou seja, nenhum mal aconteceria a ele, porque Deus tinha ainda um propósito na vida de Paulo, não era o momento de Paulo partir, e Deus, pela fé que Paulo tinha, porque ele era um homem capacitado poderosamente, sobrenaturalmente, por Deus, em vários dons, nada aconteceu com Paulo. Então, Paulo ele tinha esse dom da fé. A diferença ou seja, a diferença do dom da fé para a fé salvífica é que essa fé ela é uma crença poderosa que Deus vai enviar providência ou Deus vai entrar com a sua mão forte e operar o sinal que é necessário naquele momento. Então, Paulo ele tinha isso, né? Quando ele estava no navio antes do naufrágio, todo mundo ali achando, todos que estavam ali no navio, Paulo diz, nenhum que estão aqui vão se perder, e de fato isso aconteceu. Isso é a fé capaz de operar, dar livramento e operar grandes sinais. Esse é o ponto 1. Vamos lá então, ponto 2 agora. Dons de curar, né? Está aí em 1 Coríntios 12, versículo 9. Amém? Diz assim, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Né? O que são os dons de curar? A própria Escritura aí vai nos dizer, né, que o dom de cura é um caráter sobrenatural, né, para que o cristão usado pelo Senhor venha usá-lo aí para curar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo. Então, Deus quem cura através dos dons, através do nome de Jesus. Ele usa as nossas vidas, né? Conforme o seu conselho, a sua sabedoria. Então, no momento certo aí, o Senhor, ele opera através de nós. No Antigo Testamento nós vemos aí o povo andando no deserto, vemos Deus operando através do povo no Antigo Testamento. Em Êxodo 15, versículo 26, diz assim, Êxodo 15, versículo 26, diz a palavra de Deus, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Então, no Antigo Testamento nós já vemos o poder de Deus, o poder curador de Deus na vida do povo israelita. Também nós podemos ver esse poder concedido à igreja, esses dons, aleluias, concedido aí pelo poder, aleluias, de Jesus Cristo, para que nós podemos não somente pregar, mas também impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. É o que diz aí em Marcos, né? Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim, Marcos 16, 17, e este sinal seguirão aos que crerem, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que maravilha! Deus dá o dom à igreja, Deus dá a autoridade à igreja para impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Que maravilha é o poder do Senhor, né? Nós sabemos, irmãos, que nós estamos no mundo caído e desde que o primeiro homem, Adão, desobedeceu a Deus, ele abriu uma porta de enfermidade para a humanidade. E nosso corpo adoece. Você pode ser servo de Deus, pode não ser. Naturalmente, o seu corpo vai adoecer e você vai chegar a um período da sua vida que o seu corpo vai estar tão abatido ao longo do tempo que você irá, infelizmente, falecer.
né? Mas assim como também não só o nosso corpo, até a mesma a natureza, ela aguarda a redenção de Cristo, que um dia vai tirar ela debaixo do peso da mão do pecado, do peso da mão do homem. Romanos 8:23 diz assim, ó, e não só ela, né? Eu vou ler o 8:22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmo, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Então, enquanto Cristo não vem, nós padecemos enfermidades. E precisamos, há momentos que o Senhor tem a sua misericórdia sobre nós e somos curados através da oração de um irmão. Por exemplo, eu tinha o meu filho e ele, 1 ano, chorava, né, no seu primeiro ano de vida, chorava até 1 hora, 2 horas da manhã. E muito, muito, porque ele tinha refluxo. E então, até se descobrir que era refluxo, nós sofremos bastante com ele, sem dormir, noites inteiras sem dormir. E aí depois se descobriu que era refluxo que ele tinha, começou a dar um leite diferente, deu um pouco de melhora, porém não podia comer nada que vomitava, não podia comer nada que passava aquela vergonha, às vezes na casa das pessoas, e a criança não podia comer nada, aquela vontade, tudo que põe na boca vomitava. Mas um certo dia, num culto que tinha poucas pessoas, um culto, espécie de um culto que anda quando chove, né, tem poucas pessoas, nós estávamos ali na igreja, nós pedimos o presbítero, né, o nome dele presbítero José Souza, aqui da igreja que nós congregamos, e pedimos ele, na verdade a minha esposa pediu a ele para orar e ungí-lo. E ali naquele momento Deus o curou daquele refluxo, né? Ele não podia ver nem, vamos falar assim, né? Nem cheiro de leite de vaca. Porém, depois desse dia, Deus o curou e ele bebe copada de leite, come todos os alimentos que tem derivado de leite. E graças a Deus está bem, porque Deus entrou com um poder de cura, porque nós confiamos que Deus poderia curar. Né? Então, enquanto nós estamos no mundo, nós sofremos, crianças sofrem, adultos, velhos, e quanto mais envelhecemos, mais adquirimos, né, a doença, infelizmente, para o nosso corpo, mas Deus ele pode entrar na sua causa. Se você crê em nome de Jesus aí na sua casa agora, recebe a cura em nome de Jesus sobre a sua vida agora. Creia no milagre que Deus pode operar na sua vida agora. Deus pode curar em nome de Jesus. Você crê? Amém. Receba aí em nome de Jesus essa cura, em nome de Jesus Cristo. Pois esse aí então que nós acabamos de ler foi o subtópico 2 do ponto 2, onde curar. Né? Então, no subtópico 3 diz, a necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja, irmãos. É necessário à igreja. Para quê, irmãos? Né? No mundo incrédulo, irmão, que só crê aí na medicina, né? A gente não despreza a medicina, Deus aí deu os médicos para também nós usarmos ele para benefício da humanidade, mas no mundo aí onde a ciência se avança muito, né? As pessoas pensam que pode superar Deus. E há causas que nós temos que levar diante do médico, mas quando o médico não resolve, há situações que só Deus pode surpreender, resolver. Porque a humanidade, por mais que ela se avança no seu conhecimento, ela ainda é limitada. Quantas pessoas que não estavam aí nos últimos momentos, nesse período de pandemia aí, lá e já não tinha recurso, mas pelo poder da igreja que clama, Deus não restaurou, restaurou e não trouxe de volta. Muitas pessoas, talvez seja o seu caso, né? Então o que acontece? Deus ele diz em Lucas, né, 1, olha só o que diz em Lucas 1, versículo 37, se não me falha a memória. Diz assim, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Olha que maravilha. E quanto aos dons de cura, né, são aí então as manifestações sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de entrar em qualquer doença e curá-la.
e o nome dele ser glorificado, e essa pessoa ser quebrantado e ver que a solução está em Cristo. Isso é uma demonstração que ele não queria que a humanidade se adoecesse, se enfermasse, né? Que ele tinha um plano melhor para a humanidade, mas por causa do pecado do ser humano, essas coisas vêm, mas por causa da bondade de Deus, a cura vem, mas por causa da grande compaixão e misericórdia de Deus, além da cura, ele tem o projeto que é te dar um corpo glorificado no novo céu, nova terra, onde não vai entrar mais dor, não vai entrar mais pranto, não vai haver mais lágrima, não vai precisar mais de hospital, nem de lenço para enxugar a tua lágrima, não vai precisar mais de analgésico para curar a tua dor. Aleluias, aqui Deus opera, Deus cura. Nem todos os momentos ele vai curar, mas há momentos que ele vai curar. Como nós não sabemos quando ele quer curar ou não, nós vamos continuar clamando a ele por misericórdia e pela sua compaixão sobre nós, quando estivermos passando doenças, dificuldades, porque ele pode nos curar, ele pode entrar na tua causa neste momento, ele pode te curar. Mas se todavia acontecer que você não receber a cura, receba a Cristo como seu Salvador, porque no céu não haverá mais doença e nem enfermidade e nem dor. Amém? Eu lembro, no caso aqui da cura, o ano passado, há um ano atrás, o meu sobrinho, ele deu dengue hemorrágica e foi acometido também com venenos, assim, a gente ficou sabendo, e ele foi parar no CTI, desenganado, todo inchado, e a igreja aqui se reuniu 3 dias para orar por ele. Ele tinha 8 anos de idade, e o pessoal começou aqui na igreja a clamar por ele. Já tinha 15 dias no CTI, 15 dias passando aquela luta, aquela prova, e a igreja começou a orar, e Deus levantou um irmão dentro da nossa igreja, um irmão muito humilde, abençoado, usado pelo Senhor, e ele falou assim: olha, Deus está enviando o anjo lá naquele hospital hoje, Deus está entrando naquele hospital. E já o caso dele já era um caso praticamente perdido para os homens, mas Deus entrou naquela causa, irmãos. Deus ouviu o clamor da igreja, ouviu o clamor do servo dele, e naquele momento Deus entrou ali naquele hospital, naquela mesma noite, quando foi lá para as 10 horas da noite, ele começou a melhorar, e poucos dias depois ele recebeu alta, e fizemos um grande culto, e glorificamos a Deus pelo livramento que Deus deu para ele. Fizemos uma festa em gratidão ao Senhor. Então também seja grato naquilo que Deus faz para você, amém? Seja grato, porque Deus opera gloriosamente, amém? Esse foi o ponto 2 e o subtópico 3, né? Isso é bom, irmãos, que as pessoas veem que Deus age. Isso é bom, que glorifica e dá mais relevância ainda o poder da mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? Agora nós vamos para o ponto 3. Amém? Agora nós vamos para o ponto 3, meus amados irmãos, que é o dom de operação de maravilhas, né? Está aí em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz: e a outra, operação de maravilhas, né? Então, esse ponto 3, ele vai falar o dom de operação de maravilhas. Esse dom aí é um dom, né? Tá aí no tópico 1 aí, no subtópico 1 do ponto 3, que este dom realiza obras extraordinárias do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas impossíveis e impensáveis. Então nós vemos aí vários exemplos bíblicos, né, a respeito disso aí. Mateus capítulo 8, versículo 23 diz que quando os discípulos de Cristo atravessaram o mar da Galileia, a palavra de Deus vai dizer ali que os discípulos ali então se deparam com uma grande tempestade em meio àquele mar, e naquele momento eles correm e clamam a Cristo, e Cristo ali se levanta e vai ali até a popa do barco e diz: aquieta-te tempestade, aquieta-te mar. Então ali a tempestade cessa naquele momento. Assim também é na sua vida. Todo esse mal aí, em nome de Jesus, vai se aquietar pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Então isso é o que? Uma operação de maravilha, domínio sobre a natureza, né? O nosso Criador, ele tem domínio, pois ele mesmo a criou.
Então, esse acontecimento faz parte da operação de maravilhas, como Cristo operou. Outro exemplo que nós vimos também, Cristo quando Jairo vai atrás dele e a sua filha está moribunda, e quando Jairo clama a Cristo para ir na sua casa, para curar aquela menina, os da casa de Jairo chegam perto de Jairo e falam: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Mas Cristo tem uma palavra para Jairo: não temas, crer somente. Eu tenho uma palavra para você nesse dia: não temas, crer somente, porque Cristo está indo de encontro à tua casa. Não importa se ela está doente ou se ela está morta, para Cristo é a mesma coisa. Para Cristo não há impossíveis e Ele pode operar o milagre aí no seu lar neste momento. Receba o milagre de Jesus aí, em nome de Jesus, sobre esta enfermidade ou sobre essa causa impossível. Agora receba o milagre de Jesus sobre a tua vida aí. Creia em nome de Jesus e receba esse milagre. Então Cristo, quando chega na casa de Jairo ali, a menina está morta, ele cura aquela menina. Algumas pessoas riem ali que Cristo falou que ela estava só dormindo, pois Cristo estava falando ali, dizendo a respeito dela estar morta já, mas para Cristo era só como se fosse um sono, porque para Cristo despertá-la é como nós despertar uma pessoa que dorme. Então Cristo ali expulsa os que estavam rindo e levanta aquela menina ali da cama que estava morta. Então Deus cura aquela menina. Tem pessoas que estão rindo, mas há pessoas que estão crendo. Quem ri não vê o milagre, mas quem crê vai ver o milagre em nome de Jesus. É a operação de maravilhas, trazer a vida, coisa impossível para a humanidade, mas Cristo faz. Nós vemos também ali o filho da viúva de Naim. Ela já era viúva, só tinha um filho e agora ela está indo com a multidão para sepultar o filho. Porém, está aí em Lucas capítulo 7, de 11 a 17, que quando ela está saindo com a multidão que está levando seu filho para a sepultura, a multidão da morte, está vindo Cristo com a multidão da vida. Aleluias! Cristo encontra com aquela multidão e ali Cristo toca no esquife, ele se comoveu da dor daquela mulher, daquela mãe, daquela viúva. Então Cristo ele toca ali no esquife, no caixão ali, e aquele jovem se coloca de pé. E ali o povo fica maravilhado pela operação de maravilhas, de milagres que só Cristo faz. Aleluia! E, no entanto, também vemos a passagem de Lázaro, morto há 4 dias, já estava em decomposição. Cristo só falou: tire a pedra, que o milagre quem faz sou eu. Então cabe a você tirar o obstáculo da frente para Cristo fazer o milagre na sua vida. Talvez tenha algum impedimento que está atrapalhando você receber o milagre aí, mas se você tirar essa pedra, essa dificuldade, Cristo pode fazer o milagre aí na sua vida. Então, nosso Deus não mudou, continua operando milagres, fazendo sinais para a glória de Deus, para a glorificação do Evangelho e confirmação do Evangelho de Cristo. Pois é, meus amados irmãos, então vamos para o subtópico 3, né? Do ponto 3, o dom da operação de maravilhas, que diz assim: distorções nos usos dos dons e de operação de maravilhas, né? O cristão ele não tem a autoridade para determinar e nem decretar ou exigir cura dos enfermos. A nossa relação com Deus ela não se dá como forma de barganha, né? Pessoas que querem fazer trocas com Deus. O Senhor faz que eu faço isso. Não é assim que funciona. Então, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Deus ele cuida de nós, nos ampara, né? Através da sua graça e misericórdia. Todavia, quando nós somos discípulos de Cristo, nós clamamos ao Senhor com todo o nosso coração, e Cristo, pela sua compaixão, a sua graça, ele ouve o nosso clamor, né? Então o Senhor ele cuida de nós. O Senhor ouve, né, e opera maravilhas no meio de nós. A Bíblia diz que Jesus ele ensinou aos seus discípulos ir pregar, ensinar, expulsar demônios, curar os enfermos, ungir com óleo. Marcos 6,13 fala isso.
Tiago 5,14 também diz: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então, Deus opera através de nós, né? Através da igreja. A minha filha, Sara, ela estava... quando a minha esposa, 6 anos, engravidou dela, eles mandaram tirar, que era um tal de ovo cego, e não deu em nada. Porém, nós clamamos ao Senhor, naquele ultrassom deu isso, né? Ultrassom bem feito, mas deu isso. E quando nós clamamos ao Senhor, nós ficamos, a família foi para a oração com mais intensidade, naquele propósito, e na outra semana fizemos o ultrassom novamente e o coração estava batendo. Milagre, Deus entrou na causa. Hoje a Sara está com 6 anos, já canta na igreja para a glória de Deus. Então nós temos que clamar. Merecedores não somos, mas somos discípulos. Qual pai que não atende o seu filho? Não é verdade? Então o Senhor nos atende, ouve o nosso clamor. Então Ele nos deu essa autoridade para operar sinais e maravilhas. Lucas 1,37 diz, eu já falei isso anteriormente, Deus é Deus das causas impossíveis. Então, quando nós oramos, Deus cura. Há irmãos que são capacitados com esses dons. E há momentos que nós oramos na autoridade, no nome de Jesus, Jesus cura também, né? Não quer dizer que Ele vai curar sempre. Apóstolo Paulo, ele era um grande servo, Deus usou ele para operar sinais e maravilhas, né? Deus usou ele para curar e morto ressuscitar. E embora ele tenha um espinho na carne, uma dificuldade, que Deus ali não resolvia aquilo para ele, Deus disse para ele: a minha graça te basta. Então há momentos que o Senhor não vai curar, mas você vai continuar servindo a Ele, continuar adorando a Ele, porque o mais precioso Ele fez, que foi a nossa salvação. Todavia, o Senhor, Ele opera e cura e faz em nosso meio. Todavia, aquelas pessoas que são usados, né, para curar, são usados para orar para as pessoas e acontecer milagres, tudo isso vem do Espírito Santo, não é da nossa própria pessoa. Embora nós temos o nosso papel de orar, buscar, nos consagrar, pedir a Deus a capacitação espiritual, mas é sempre Deus agindo através de nós, não é nós usando a pessoa de Deus. Então Deus, ele age com essa misericórdia sobre nós, só que nós temos que tomar cuidado para não se vangloriar, né? Não se autopromover em cima dos milagres que é Deus que faz através de nós. Então quem opera sinais é Deus, não é o homem. Então nós precisamos crer que é Deus que opera isso. Então toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. Por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e com decência. Então tem pessoas que querem marcar data. Hoje Deus vai fazer. Não, ele clama para o milagre e diz: hoje Deus vai fazer. Não, Deus faz quando Ele quer fazer. Então, mas o nosso papel é clamar todos os dias, pedir a Ele que Ele pode fazer para nós. Nós não temos o poder de determinar. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar, exigir a cura de enfermos. Mas nós sabemos que nós podemos clamar, implorar, né? Se consagrar e pedir a Deus que opere no meio da igreja, para que o nome de Deus seja glorificado, para que as pessoas se entreguem a Cristo, para as pessoas que não creem vejam os sinais vão dar autenticidade, vão dar poder para o Evangelho ser divulgado, né, com operações de sinais e maravilhas, e ajudar aqueles que não creem que venham crer no Senhor, nosso Deus, e entregar suas almas para Cristo. Então, esses sinais, né, essas dons de maravilhas, eles agem no meio da igreja para que Cristo venha a ser glorificado e para que a ênfase do Evangelho seja propagada. Nós vemos esses sinais também quando Cristo ele passou na figueira, né? Marcos 11,14 disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ouviram isso. E naquele momento, quando eles passam, né, no outro dia ali, a figueira estava seca. Naquele momento parecia que nem tinha acontecido nada, mas quando eles passam pela manhã, né, no outro dia, eles viram aí, Marcos 11,20, que
aquilo de fato aconteceu de uma hora para outra. Então, os dons de maravilhas, eles agem de diversas maneiras, né? Então, Deus, ele opera milagres, amém? Opera curas, e pelo dom da fé, algo extraordinário acontece. Em nome de Jesus, receba milagre dentro da sua casa, receba aí o poder de Deus naquilo que está travado na sua vida. Em nome de Jesus, o milagre vai chegar na sua casa aí, porque os dons são real, os dons não cessaram, o nosso Cristo não mudou, ele continua agindo no meio da igreja, por meio da igreja e abençoando a vida das pessoas. Então, na conclusão da lição diz: Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, dons de curar, o dom de operação de maravilhas, mas sempre de acordo com sua vontade e graça. Lembre-se que os dons de poder, contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros, enriquecimento pessoal. Não podemos fazer isso, né? Isto envergonha o nome de Jesus, mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja e povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Essa foi a lição de hoje. Deus abençoe sua vida ricamente. Que essa aula venha enriquecer sua alma. E no domingo, quando o professor for dar lição, ou você mesmo for professor, que seja ainda mais abençoador a sua lição. Deus possa, enquanto você está dando lição, venha estar operando sinais na alma, no coração das pessoas e através dos dons espirituais, aleluias, fazendo milagres no meio do povo dele. Deus possa nos dar o dom da fé, uma fé extraordinária, capaz de mover montanhas. Que Deus nos possa dar o dom de cura para nessa humanidade adoecida, o Senhor possa curar. Que o Senhor possa operar milagres extraordinários para que as pessoas vejam que Deus tem poder para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos e capacidade para operar grandes maravilhas nessa terra. Fique na paz do Senhor Jesus, um abraço para todos, Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Presbítero Giovanni está aqui à sua disposição. Um forte abraço, que Deus abençoe.